Neste vídeo vamos falar sobre quando as pessoas não pensam o problema, não é? O que é que isto quer dizer? Quer dizer que as pessoas têm um problema, não sabem bem qual é, sentem-no, mas não pensam nele. Isto muitas vezes leva as pessoas, a nem pensar em ir aos psicólogos, não é? Porque elas não sabem muito bem o que é que as incomoda, o que é que as preocupa, o que é que as está a fazer sofrer. Só sabem que não estão bem, não é? Ora, existem maneiras, neste caso especialistas, de tratarem deste não assunto, que é um assunto, não é? Ora, vamos lá desconstruir como é que nós, em psicologia, tratamos estes não problemas, não é? Ora, uma pessoa, quando não está a pensar o problema, por isso está a senti-lo, mas não está a pensá-lo, não é? Pode ser por vários fatores, não é? Pode ser por ignorância, não saber qual é o problema, não é? Sabe que alguma coisa não está bem, mas não sabe qual é o problema. Pode ser uma surpresa, alguma coisa que deixa a pessoa surpresa e a pessoa ainda não está a pensar. Está a sentir, mas não está a pensar. A vergonha, não é? Muitas vezes as pessoas não pensam nos problemas por vergonha. Ora, aí está, más construções, más aprendizagens, não é? Ou podem não pensar no problema porque não sabem lidar com ele. Por isso, como não sabem lidar com ele, preferem não pensar. Podem estar em negação, não é? Saber que pode haver um problema, mas preferem negá-lo, não é? Ou esconder o problema, não é? Tudo isto leva as pessoas a sentir o problema, mas não pensar no problema. É sobre isto que nós vamos ver e falar hoje, não é? Isto leva muitas vezes as pessoas a adaptar as suas vidas a esta nova realidade que é, elas estão a sentir algo que não é normal, mas não sabem bem do que é que estamos a falar. Bem, quando uma pessoa não está bem, deve procurar ajuda. Este é o início da prevenção, não é? Por isso, prevenir antes de depois lidar com as consequências, não é? Vamos fazer aqui uma distinção. Como é que nós sabemos que temos um problema? Que temos, não é? Afeta-nos, não é? O problema está a afetar-nos, não é? Muda os nossos hábitos e comportamentos. Não temos uma solução para esse problema, porque senão não era um problema, não é? Nós já o tínhamos resolvido, não é? E causa-nos ansiedade, stress, depressão. Isto é quando nós sabemos que temos um problema. Ora, o vídeo hoje é sobre como é que nós agimos quando não sabemos qual é o problema, não é? Ora, o que é que acontece quando nós não sabemos qual é o problema? Ou se é um problema? Olha, podemos ter muitos problemas. Não é? Como temos muitos problemas, é mais um. Por isso nós não estamos a pensar nele, não é? Estamos, neste caso, muito dispersos. Temos muitos problemas na nossa vida, não é? Falta-nos tempo para analisar a nossa vida. Por isso, analisar a nossa vida de maneira a nós sabemos, primeiro, quantos problemas temos. Depois, porque é que temos muitos, não é? Depois, muitas vezes nós podemos ser a solução dos problemas das outras pessoas, não é? O que nos ocupa tempo. Por isso, falta aqui tempo de análise própria, não é? Do tal autocuidado que nós temos que ter connosco. Temos que nos conhecer e conhecer a nossa vida, não é? Podemos ter um problema por amar demasiado. Quando nós amamos demasiado, a intensidade é tal que muitos dos alarmes e das luzes vermelhas vão se apagando, não é? Entram no nosso comportamento e no nosso dia-a-dia, não é? Ou também pode ser uma situação de nós nunca tivemos um problema igual. Por isso, como nunca tivemos um problema igual, não sabemos lidar. Por isso, não pensamos no problema, não é? Estão a ver, há aqui muitas situações que nos levam a nós não pensarmos nos problemas, mas sentirmos que temos o problema, não é? Temos que ter atenção porque nós temos muitas más aprendizagens. O não falar, o não pensar, o adiar as decisões ou até pensar no assunto, esconder, mentir, tudo isto são más aprendizagens que nos levam a... Nós podemos ter problemas na nossa vida, mas não sabemos identificá-los, não é? Ir a especialistas, neste caso a psicólogos, é uma maneira de nós identificarmos estes problemas mesmo quando as pessoas nos identificam, não é? Como é que nós intervimos em consulta quando a pessoa sabe que alguma coisa não está bem, mas não sabe precisamente o que é, não é? Por isso, como é que nós pomos as pessoas a falar sobre aquilo que elas não pensam, não é? Ou como é que nós ensinamos as pessoas a gerir os silêncios que estão a pôr no problema. Porque há muitas vezes pessoas que entram em modo de isolamento ou de não comunicação, não é? E muitas vezes estas pessoas não sabem falar do problema, não é? Por isso, ora, aí está, o especialista vai procurar
o problema e ensinar a pessoa a lidar com ele, a pensar de outra maneira, outra perspectiva e aprender a falar sobre este tema, sobre este assunto, não é? E existem várias técnicas que nós usamos em psicologia clínica, não é? Para abordar os não problemas. Por isso, os não problemas são aqueles problemas que existem, mas que nós não estamos a pensar, não é? Podemos ir por exclusão de partes. Por isso, vamos primeiro falar naquilo que não é, que é um problema, não é? Que a pessoa pensa como sendo um problema. Por isso, aquele não é. Porque a pessoa aquele está a pensar, não é? Por exclusão de partes, nós podemos chegar lá. Reduzindo, obviamente, isto quase afunilando o problema. Não é? Depois, podemos procurar o não normativo na vida da pessoa. Não é? Nas comparações com as outras pessoas, nós podemos ter situações que são diferentes. Não é? Muitas vezes encontramos muitos problemas nestas comparações. Não é? Há pessoas que só descobrem que abusos domésticos e violências são abusos e violências, neste caso crimes, quando falam com outras pessoas que na vida delas isso não existe. Não é? Por isso, nesta incongruência de que existe na minha e não existe na outra, é um problema. Atenção, porque muitas vezes as crianças, algumas das crianças que são abusadas sexualmente, só sabem que aquilo não é normativo quando vão para a escola. Por isso é que cada vez mais a idade obrigatória de entrar para a escola é mais cedo, que é para apanharmos muitos destes casos não normativos. Porque a criança fala com as outras crianças e vê que aquilo não é normal, não é? Podemos depois também, uma das técnicas é falar dos silêncios que a pessoa tem, das dores e dos choros. Por isso, silêncios, dores e choros são momentos em que as pessoas estão a sentir o problema, mas não estão a pensar no problema. Por isso é aqui que nós também intervimos. Não é? As consultas de psicologia são uma forma profissional de nós organizarmos, identificarmos e resolvermos os problemas. Por isso é necessário vocês verem a psicologia como uma ferramenta de preferência de prevenção. Não é? Porque há muitas situações que nós podemos prevenir, não é? Quando nós queremos iniciar relações com outras pessoas, temos no mínimo que saber que tipo de pessoa é que vai ser aquela que nós vamos escolher. Ora, visitem um psicólogo para saberem que tipo de pessoas é que vocês não querem. Não é? Que não se encaixam nos vossos modos de vida, nas vossas maneiras de pensar. Num divórcio, não é? Nós sabemos, se estamos numa relação que tem problemas, sabemos que vai haver um divórcio. Podemos prevenir para evitar muitas situações em que nós podemos fazer sem pensar, e num divórcio é bom nós pensarmos, não é? Por isso, há muitas situações na vida que nós podemos prevenir, mas nós não prevenimos. Lidamos com as situações nas consequências, não é? A felicidade é algo que nós não podemos ter se nós não estivermos bem resolvidos, não é? Por isso, muitas vezes não estamos bem resolvidos porque nós não estamos a pensar os problemas. Estamos simplesmente a senti-los. E nós, muitas vezes, os nossos limites sobre o sentir, nós ultrapassamos os limites. Podemos passar anos a sofrer, não estar bem, não estarmos felizes, sentirmos que a vida é mais do mesmo, que são muitas rotinas, que merecíamos mais. Ora, tudo isto são situações mais resolvidas. Por isso, procurem ajuda.